aqui a semana inteira e vendo algumas coisas acontecerem no hall, especialmente. Mas foi uma semana tão inspiradora porque faz a gente olhar para o futuro com ainda mais convicção. Ainda mais vendo essa galera aqui na frente. Eu vou dar meu português hoje, falar galera para vocês. Vendo vocês aqui também é uma inspiração, porque o que estamos fazendo hoje tem a ver com esse grupo, olhando para o futuro. Mas eu creio que muito mais do que isso, são atitudes que nós queremos ter que vão refletir o Senhor Jesus. Então, por que estamos aqui? Domingo passado nós começamos esta série, a igreja que queremos ser, falamos sobre acolhimento. Se você lembra, se você estava aqui, nós terminamos o domingo de mãos dadas, nós oramos, eu pedi que se você crê no que estamos fazendo, você dizer amém, e eu não consegui ouvir nenhuma boca fechada. Exagero meu? Acho que não. Mas eu creio que a gente está ganhando a ideia de que tipo de igreja queremos ser. Uma igreja que acolhe. Eu coloquei aqui no lado do meu coração, você deve ter ganho um adesivo como esse, que são os verbos que resumem a nossa razão de ser. A missão dessa igreja, que ao longo desse mês nós vamos falar sobre ela. Mas hoje, nós queremos concentrar em entender uma coisa. Vocês viram o clipe aqui do projeto de construção. Você está envolvido nisso, somos muito gratos, vocês que participaram da primeira fase e continuam. Mas nós queremos perceber que é mais do que isso. Que edificar tem a ver com acolher. Edificar tem a ver com a atitude que Jesus quer que nós tenhamos. Mas imagine, você quer ser, sua casa, você quer que a sua casa seja acolhedora. Uma casa quando as pessoas entram, se sentem bem. Por mais que você diga que você prepare um cafezinho, você prepare um cuscuz com leite condensado, leite de coco, né, para receber. Por mais que você seja acolhedor, aí você está sentado com as pessoas na sala, você vê a parte do reboco da casa caiu. Ou você olha e fica orando para que não chova, porque se chover vai molhar a cabeça do seu convidado. Então, se a gente cuida bem da nossa casa, quanto mais deveríamos cuidar deste prédio aqui, do espaço que vamos ter. Domingo passado, gente, eu creio que aconteceu hoje também. Algumas pessoas foram embora porque não tinha lugar no estacionamento. 2 salas com crianças superlotadas, não temos mais espaço para elas. Vamos abrir uma sala aqui em cima provisoriamente. Nós temos alguns projetos da MIS que estão parados porque não temos espaço. Nós temos a necessidade de expandir o centro de aconselhamento que atende pessoas do bairro e daqui também. Não temos espaço para atender mais. Às vezes eu chego na minha sala de multiuso, não tem alguém usando, não tem problema, está lá para ser usada. Mas o que eu estou dizendo? Que se queremos acolher pessoas para elas terem as suas vidas transformadas, é importante um lugar bonito. Como você e eu queremos tornar nossa casa bonita. Mas o que é que está atrás? Por que é que a gente quer não somente acolher, mas a gente quer também edificar, mas a gente quer também amar, como está aqui nesse adesivo. O que é que está atrás disso? E hoje de manhã, eu queria fazer uma comparação iniciando entre o que estava acontecendo em Jerusalém, por volta dos anos 60. Você lembra que a igreja de Jerusalém cresceu de repente, num só dia, 3.000 pessoas vieram a conhecer Jesus. Mas o que aconteceu? Por causa do compromisso delas com Jesus, começou a perseguição sobre eles. Pessoas começaram a perder os bens, porque estavam seguindo a Jesus. Pessoas começaram a perder até gente da família, que estavam sendo assassinadas por causa do Evangelho. E daí começaram as necessidades, começou a ter fome na igreja. E o apóstolo Paulo, o que é que ele pensou? Na viagem dele, ele passou pelas igrejas da Macedônia, que incluía Tessalônica, Filipe e Bereia. Ele fez um desafio para aquela igreja, de mandar uma oferta para Jerusalém. Havia um problema em Jerusalém, havia fome, havia perseguição, havia necessidade. Agora, onde é que a gente pode comparar? Claro que, quando falamos de edificar, nós estamos falando aqui, não tem ninguém aqui com fome, não tem ninguém aqui passando por perseguição, eu creio. Mas, queria que atentassem para o seguinte: os mesmos princípios que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Corinto, para mover neles o compromisso de dar, de se doar, de ser generosos, são os mesmos princípios que se aplicam àquilo que estamos fazendo aqui nesses dias, de Deus nos mover para darmos segundo Ele quer. Situações são diferentes, mas os princípios bíblicos são os mesmos.
E o que eu espero é que, quando a gente sair daqui, a gente possa sair daqui desta manhã, tendo assimilado esses princípios para aplicar na nossa própria vida. Muito mais do que pensar no prédio que estamos construindo, nos prédios. É muito além disso. É que a nossa vida seja realmente norteada, marcada por esses princípios que vão até nos trazer libertação. Libertação financeira. Porque também Jesus nos chamou para isso. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, você já ouviu a gente falando de dízimos, de ofertas. Necessariamente não é para falar de dinheiro agora, suponho que vocês devem estar um pouco com medo. E vim para a igreja errada. Vamos falar de dinheiro hoje. Eu não vou pedir o seu carro, não vou pedir a sua escritura, não vou pedir o seu anel de brilhantes, não vou pedir nada disso. Mas o que nós queremos é abrir a palavra de Deus e poder perguntar, dizer para Deus, Deus, fale comigo. Eu quero viver esses princípios na minha vida. E hoje, como o foco tem a ver com a nossa construção, ajuda-me a aplicar isso na minha vida. Então, abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios. Vamos ler alguns versículos do capítulo 8 e depois vamos para uma boa parte no capítulo 9. Nem dei um bom dia para vocês, né? Bom dia, gente. Eu acho que está fraco. Aquele bom dia, Morumbi. Bom dia. Você que nos vê pela internet também é o nosso bom dia para você, onde você estiver em algum lugar do mundo. 2 Coríntios, capítulo 8. Uma coisa que eu não mencionei. Corinto recebeu esta carta de Paulo. Ele vai fazer uma comparação entre o que os crentes da Macedônia fizeram. Eram 3, 4 cidades acima de Corinto, uma região chamada Acaia. Ele desafiou aquela igreja a dar e agora aplica esses mesmos princípios na carta aos Coríntios. Com um detalhe, Corinto era uma cidade, como São Paulo, proporcionalmente. Era uma cidade cosmopolita, era confluência de estradas, era um centro cultural, tinha todo tipo de deus pagão, vários tipos de templo. Não tem talvez tanto tempo pagão em São Paulo, mas tem tanta igreja diferente. Mas o fato é que é uma igreja que tem a ver com uma semelhança conosco, uma cidade com muitas oportunidades, cidade que pessoas ganhavam dinheiro, essas pessoas, muitas delas conheceram Jesus e agora vem, o que é que eu faço com os meus recursos? Capítulo 8, 2 Coríntios diz assim, os primeiros 4 versículos. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muita aflição, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Um pouquinho mais para frente, no versículo 11, diz assim: doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. E agora no capítulo 9, a partir do versículo 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo do que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Se você ler esses 2 capítulos em 2 Coríntios,
existem algumas coisas muito peculiares e especiais. Primeiro, existe uma alegria. Embora que eles eram pobres, a quem Paulo se refere, os da Macedônia, eles eram pobres e perseguidos, mas a despeito da situação deles, havia um ar de gratidão e alegria entre eles. E outra palavra que se repete várias vezes é a palavra generosidade. Nós vamos ver o que ela significa daqui a pouco. Mas o ponto é que o contexto de alegria é um contexto de doação. Eles se deram. E a palavra doar, o verbo doar, se você for no dicionário, você vai encontrar dizendo que é o ato de dar e dar generosamente. Então, quando estamos falando de edificar para acolher, tem a ver com a nossa atitude de doar. Mas a gente quer doar para edificar e o edificar para acolher. E aqui tem alguns princípios que eu queria que você levasse para casa. A gente doa para acolher. A gente doa para acolher quando os nossos olhos veem além do que nós estamos vendo. Os nossos olhos veem muito mais. Eu pôr a mão no bolso e dar para alguém. Porque aqui Paulo diz que quando aquela oferta chegasse em Jerusalém, duas coisas iam acontecer. A primeira delas, a necessidade daqueles crentes seriam supridas. Eles não iam passar mais fome. Então você pode imaginar que a alegria daquele povo, sem poder comprar, nem podiam comprar se tivesse dinheiro porque eram cristãos, mas de repente chega uma oferta que eles não têm que passar pelo governo e dizer que você pode comprar pão. Olha a alegria que, especialmente os pais, poderem dar para os seus filhos aquilo que os filhos pediam, né? Meu pai trouxe pão. Isso é a primeira coisa. Então tem um lado que nós vamos construir, que nós vamos usar cal, pedra, cimento, nós vamos ter um prédio novo para usar aquilo que eu mencionei, esse salão vai ficar mais bonito, claro, isso é parte. Mas, meus queridos, tem uma coisa que Paulo disse que eles estavam vendo além. Quando aquelas pessoas recebessem aquela oferta, a atitude deles era não somente dizer, mandar uma cartinha de gratidão, muito obrigado, igreja de Corinto, não, eles iam olhar para Deus e dizer, Deus, muito obrigado. Eles iam glorificar a Deus. Eles iam dizer, Deus foi o Senhor. E é isso que, quando você dá, quando há pouco tempo, há um pouquinho, passou aquela sacola azul. Quando você fez aquilo, imagine que hoje, nessa altura do dia, o Lincoln lá na Ásia já foi dormir. Mas ele lidou com a igreja de 150 pessoas. Na semana ele cuidou de doentes. O orfanato especial que a esposa dele criou para acolher crianças chinesas que foram abandonadas. Tudo isso aconteceu porque você deu. Então talvez eles nunca vão mandar uma cartinha para você e dizer muito obrigado, Igreja Batista do Morumbi, pela oferta que vocês me deram. Mas quando eles veem os seus filhos sendo cuidados, ou quando as pessoas naquela pequena igreja entendem o que Jesus fez por elas, a atitude é, Deus, muito obrigado. Isso é ver além. Porque muitas vezes o que você dá, você nem vai saber onde chega. Mas porque você deu para Deus, você não tem o controle de controlar o resultado. O resultado é Deus que controla, mas você pode ter a alegria de dizer, porque eu dei para o Senhor, pessoas vão dizer muito obrigado. Isso é ver além. Uma boa parte das pessoas estão aqui. Aliás, quantas pessoas estão aqui frequentar essa igreja do novo hotel? Ainda tem um bom grupo. E eu queria fazer uma coisa com vocês. Vocês participaram da campanha que começou a construir esse prédio, não é verdade? Eu nunca disse para você, Bena, estou brincando, muito obrigado. Mas você fez parte disso, o Arnaldo fez parte disso, e todos vocês. Vamos dar uma salva de palmas para eles, gente. Agora, a salva de palmas não é para eles. Desculpa, não tenho para vocês na Berlinda. A salva de palmas não é para eles, mas foi Deus, porque muitos de vocês conheceram a Jesus nesse lugar, não é verdade? Então, glória a Deus por isso. Então, quem deu, não deu pensando num dia, lá no dia 25 de abril de 2017, o Luiz Anos vai me dar uma homenagem, não. Deram para Deus. E porque deram para Deus, hoje nós estamos dizendo muito obrigado. Porque deram para Deus, esses jovens estão aqui na frente sentados.
Daqui a pouco são eles que vão dar. Daqui a 30 anos vai ter um momento como esse, porque deram para Deus. E essa é a razão que nós temos que ver. Eu crio uma edificação para acolher quando eu vejo além dos meus olhos. E os meus olhos Deus vai ser glorificado quando você e eu, quando nós damos. Mas tem um segundo princípio. E é um dos textos mais delicados que eu creio que a gente ouve sobre finanças, sobre doação. Mas no versículo 7, 6 diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Paulo aqui está falando sobre generosidade. Pelo menos 7 vezes o verbo, o adjetivo, aparece nesses 2 capítulos. Eu edifico, você edifica para acolher quando nós somos generosos. E o conceito de generosidade é quando você dá, quando eu dou, além do que eu tenho, além do que eu posso, sem, aí vem um detalhe, sem esperar nada de volta. Porque se eu dou, esperando um retorno, isso deixa de ser generosidade e começa a me preocupar com a imagem que eu tenho, se eu sou uma pessoa que dá ou não. Mas generosidade tem a ver com doar-se e eu entregar aquilo que Deus me deu, sem necessariamente esperar ser apreciado, glorificado, entronizado, seja o que for, por aquilo que eu dei. Mas tem alguns princípios que aparecem no texto que eu queria ressaltar para explicar o que é generosidade. No capítulo 8, o texto diz que eles eram pessoas pobres, eles têm sido provados com muitas aflições, mas sua grande e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Aqui essa frase, Paulo usa 2 verbos que a gente não consegue captar muito bem em português, mas era como se ele dissesse assim: eles têm sido super provados, extremamente provados, megamente provados, mas a extrema, a mega pobreza, a extrema pobreza, a super pobreza foi transformada em rica generosidade. O que isso quer dizer? Generosidade. Eles eram pobres, eles perderam bens, mas eles foram super generosos. Porque generosidade tem não tanto a ver com a quantia que eu dou, mas tem a ver com a atitude que eu dou. Vocês lembram daquela história que Jesus contou nos evangelhos, que ele estava no templo, vendo as pessoas entregarem as ofertas para o templo, e a oferta era colocada numa espécie de bacia grande, a gente chama de gasofilácio, era de um certo metal, quando eram feitas em moedas, quando a moeda era colocada na bacia, então tinha barulho. Então muitas pessoas chegavam com um saquinho de dinheiro, cheio de moedas, e eles derramavam o saquinho naquela bacia. Então quanto mais moeda, mais barulho fazia. Por isso Jesus falou: quando vocês derem oferta, não toquem trombetas, porque era o som quase de uma trombeta. Quanto mais moeda, mais barulho fazia, e quem via de fora, puxa, aquele cara é rico. Aí entrou aquela viúva, entregou 2 moedas. Eu suponho que ela nem tinha um saquinho de pano para derramar a moeda. Ela pegou, talvez, pôs no bolso, colocou 2 moedinhas, não fez nenhum barulho, não deu nenhum som de trombeta. E Jesus disse: ela deu muito mais do que aqueles outros. Porque a generosidade não tem a ver com a quantidade que eu dou, mas tem a ver com a minha atitude. E ainda no capítulo 8, Paulo diz que quando eles se tornaram generosos, foi Deus que os tornou generosos. O texto diz que, primeiramente, eles se deram a Deus. Primeiramente, se deram a Deus. O que é que isso significa? É quando eu tenho a oportunidade de ofertar na sacolinha azul que passa na nossa frente, ou quando vamos nos comprometer com o projeto de construção. Deus não está tão interessado, meu querido, minha querida, no quanto eu vou dar. Mas o que eu der tem a ver com a minha vida, se eu realmente já entreguei a minha vida para o Senhor.
É isso que Ele está interessado. Muito mais do que o meu dinheiro, é como se Deus me perguntasse, a sua vida é minha, você já me pertence, você já resolveu confiar em mim como seu Salvador, Jesus falando. E foi isso que os coríntios fizeram, os macedônios fizeram, antes de dar. Eles disseram, Deus, está aqui a minha vida. E quando eles fizeram, está aqui a minha vida, isso quer dizer que tudo que eles tinham foi junto. Não foi só os 10%. Porque às vezes a gente pensa, bom, eu sou dizimista, eu quero ser fiel nos 10%, aí eu ganho um dinheiro que o pai me dá, eu pego uma parte, dou lá embaixo, lá para o Gabriel, não para o Gabriel, lá para a igreja através do Gabriel. Quer dizer, isso é joia. E o restante? O que é que a gente faz com o restante? O restante é meu? Eu faço o que eu quero? Afinal de contas, eu dei os 10%, e os 90% de quem é? De quem são? Como é que eu cuido? Agora, se realmente a minha vida está na mão de Deus, eu resolvi entregar a minha vida para Ele, o normal é, Deus, aqui está os 10%, ou o que você resolver dar, mas o que eu tenho, o resto, é teu também. O Senhor me deu, é do Senhor. Me dirija como o Senhor quer que eu use. E às vezes, meus queridos, ficamos presos nos 10%. Isso era o tempo de Moisés, o tempo da lei. Mas quando você vai para o Novo Testamento, o significado é muito mais profundo. Porque no Antigo Testamento era 10%. E na verdade, se você quiser ser literal, e você estudar especialmente os textos que falam sobre finanças em Êxodo e Levítico, você vai descobrir que o dízimo era, na realidade, 23%, ou quase 24%, porque a nação vivia do que o povo dava. O dízimo era um imposto também. Então, se a gente quer ser literal, nós vamos aqui estabelecer uma regra, tá certo? 10% é pouco. Não se preocupe, não vai acontecer isso. Mas o fato é que eu preciso lembrar que o que eu tenho, além dos 10%, é de Deus. Daí vem a questão, porque na lei era 10% e na graça é diferente. Na graça eu vou dar, segundo Deus colocar no meu coração. E algumas vezes nós podemos dar muito mais do que 10%, mas nós ficamos presos a um número. E é uma estatística americana, nunca vi no Brasil uma estatística dessa, que lá especialmente, quanto mais se ganha, menos se dá. Especialmente no chamado Bible Belt, os estados do sul dos Estados Unidos, onde tem uma influência muito grande do Evangelho. É interessante, quanto mais se ganha, menos se dá. Eu conheci um pastor em Dallas, que eu estava estudando lá, o Dr. Criso, ele era o pastor da primeira batista de Dallas. De vez em quando eu estava no campus com os alunos, ele contou uma história uma vez que alguém da igreja dele, que é uma igreja afluente, a igreja, se você gosta de Mary Kay, era a igreja que a Mary Kay frequentava lá em Dallas, né? Conheci Mary Kay, não, eu falei com ela, né? Era aquele rosto assim que impactava pela maquiagem que ela usava, não era toda. Mas tem outras celebridades naquela igreja, né? Lá de Dallas. Presidente de banco, presidente de empresa de seguro. E disse que um dia um senhor chegou para ele e falou, membro da igreja, e falou, doutor Criso, eu estou com um problema que era a sua ajuda. Quando eu ganhava menos, eu dava mais. E Deus tem me abençoado tanto, mas agora dar 10% para mim é muito difícil. Você pode me ajudar? E o Criso falou, posso, eu vou orar por você aqui junto. Você vai dizer amém à minha oração. Eu vou pedir para que Deus venha diminuir o seu salário. Na graça, no tempo da graça, não tem limite. Para alguns pode ser 10, para alguns pode ser 7, para alguns pode ser 20, mas é algo entre você e Deus. Por isso, no capítulo 9, Paulo diz que cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que ele está dizendo? Quando eu vou dar a minha oferta, eu tenho que pensar. Ele diz, cada um contribua de acordo com o que pôs no seu coração. Isso tem a ver com eu parar para pensar. Deus, quanto o Senhor quer que eu dê? Tem a ver com conversar com a esposa, conversar com os filhos, vocês participarem em suas casas, junto com a família, dizer, Deus,
quanto é que o Senhor quer que nós venhamos a dar? No capítulo anterior, Paulo disse que não é para dar segundo o que eu não tenho. Não é para dar pelo que o Lisânias, a igreja do Morumbi, pediu para você. Nosso alvo aqui com esse projeto são 6 milhões de reais. Está aqui o número. Mas quando você der, não é baseado no que o Lisânias falou, é baseado no que o texto diz, no que a palavra de Deus diz. Pense, ore, discuta, reflita. Mas não é somente isto. Ele diz que é para dar segundo o que pensou e segundo com o coração. E aqui tem um detalhe que é muito especial. Eu preciso dar com alegria. Eu preciso dar com paixão. Quando no capítulo 8, Paulo diz que aqueles crentes na Macedônia, eles rogaram ardentemente. E aqui, quando eu fosse dar esse texto, eu fiquei ainda mais entusiasmado, porque o adjetivo, aliás, o advérbio, carrega a ideia de alguém que pede compaixão. Eles disseram, Paulo, nós estamos tão impregnados, nós estamos tão cheios da graça, a gente está tão convicto que a gente pode ajudar os crentes em Jerusalém, nos dê esse privilégio. Era o que partia das emoções deles também, não uma coisa, eu pensei que é 100 reais ou 10 mil reais ou o que for, eu tenho que dar, não. Mas havia uma paixão. E é isso que o texto diz que Deus ama ao que dá com alegria. E para eu dar com alegria, eu preciso dar com essa compreensão. Eu vou pensar, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Eu vou até pedir a Deus que Deus me dê essa alegria que talvez eu não tenha. Mas como a Bíblia diz, se eu oro de acordo com a vontade de Deus, Deus me responde. Então eu tenho o privilégio. O texto diz lá no capítulo 8 que eles rogaram para terem o privilégio de dar. Porque estavam vendo além. Mas tem outra coisa que o texto traz para a gente, que eu falei no início, que é um dos textos que a gente mais usa da forma errada. Ele diz assim, lembre-se que quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Eu creio que você já ouviu algum pastor dizendo, espero que não seja eu, diz assim, se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Um tempo atrás eu estava sem sono, de madrugada, acordei, fui ver esses pregadores da madrugada, e literalmente, meus irmãos, literalmente, ele disse assim, para não fechar o meu programa, eu preciso levantar, acho que era 2.000 contribuintes de R$1.000. Ele disse, e eu lhe garanto, em nome de Jesus, que se você der 1.000, e ele repetiu, em nome de Jesus, você vai ganhar 10.000. E sabe o texto que ele usou? Esse aqui. Agora, quem não entende, é verdade. Esse deve, se você frequentar aqui, dizer, o Morumbi é fraco. Não fala disso. Mas um dos princípios mais básicos de se entender um texto bíblico é você olhar para o texto e entender o que o texto diz no seu contexto. Então, o texto está falando de uma oferta que os crentes de Corinto estavam sendo desafiados para mandar para Jerusalém. Esse é o contexto. E o que é que Paulo está dizendo? Se Deus te deu X, Ele vai suprir você. Se Deus te deu 10, se você quiser dar 10 ou quiser dar 20, lembre, Deus vai suprir você. Agora, se você quiser um desafio longo, quer mandar para Jerusalém R$50.000, Deus vai dar para você os R$50.000 ou mais do que isso. Ele não falou, se você der R$10.000, eu lhe garanto que você vai trocar de carroça no fim do ano. Não. Ele falou, se você der de coração, pensado, orando, Deus vai suprir você para aquilo que você precisa para poder dar. Aí tem outra coisa. E diz que Deus é quem dá, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Daí, meu querido, minha querida, em poucas palavras, o que Jesus deu para você e deu para mim a mais, não foi apenas para o meu bem-estar. Se Deus te deu a mais, não é que você não pode planejar uma viagem para a sua família para a Disney, não é que você pode passar um fim de semana fazendo compras em Dubai, não é isso. Se Ele te deu, Ele te deu.
Mas Ele deu para quê? Segundo o texto, para que você tenha o que repartir com quem não tem. Ele deu a mais para você poder repartir com quem não tem. Quando seus pais dão uma mesadinha, não sei se chama mesada ainda, no meu tempo era mesada. Quando seus pais dão um pouco de dinheiro a mais, você pode dizer, puxa, eu vou pagar um jantar para minha namorada lá na Figueira. Não sei se você vai na Figueira, é velho que vai lá talvez, né? Ou no McDonald's também. Ok, pague. Mas pergunte, Deus, para que o Senhor está me dando a mais? A resposta está aqui. É para que você possa repartir. E meus queridos, se você é preso, se nós somos presos ao domínio do dinheiro, a gente fica sempre preocupado, quero ganhar mais, isso é um domínio, isso é uma escravidão. Mas quando você pensa, Deus, o Senhor me deu, eu quero dar mais do que eu tenho dado. Isso é bíblico, isso é generosidade. E aí a promessa de Deus é, quando eu dou, quando você dá, Ele vai suprir você, para que você tenha o que dar. E não passar vergonha. Lembra que eu falei que Corinto era uma cidade grande, rica e grande. Os macedônios eram pobres e pequenos. Paulo havia desafiado a igreja de Corinto 1 ano antes a mandar essa oferta. Eles estavam meio capengando. Ele fala para eles, falar para os coríntios, gente, vocês têm excedido na linguagem, no falar, no acolher, no amar, mas tem uma coisa que vocês ainda não excederam, que foi aprender a dar de acordo com o que Deus tem lhe dado. Isso é generosidade. Então, a gente pensa no projeto de construção. Nós não estamos apenas usando pedra, cimento, cal. Nós queremos que aqui seja um lugar onde pessoas vão, como eu falei domingo passado, os zaqueus vão encontrar Jesus. Um lugar onde os seus filhos adolescentes, menores ou maiores, têm um lugar adequado, podem trazer os amigos deles. Mas não para ver o prédio da IB Morumbi, mas para aqui também o seu lugar onde eles vão se sentir acolhidos, desde um lugar bonito, mas também um lugar onde eles vão ser transformados. E como é que isso acontece? Fruto da nossa, da sua, da minha generosidade, que eu vou dar, de acordo com o que Deus me deu, para agradar a Deus. Não que eu dando, Deus vai me amar mais. Deus não me ama mais pelo que eu dou. Deus me ama porque Ele resolveu dar, Ele resolveu me amar. Mas generosidade tem a ver com eu vou dar, porque Deus me deu. Eu vou repetir uma história que eu contei aqui uns anos atrás, em que eu estava no Morumbi ainda, era um casal de amigos nossos, tem muitos anos, conheci aquele casal, eles eram solteiros ainda, eu dava aula um centro discipulado aqui. E um deles falou, Isânias, eu fui promovido. Ele era diretor de uma empresa grande de seguros aqui no Brasil. Eu fui promovido, agora eu vou ser superintendente. Eles moravam lá na Zona Norte, além, depois da Cantareira. Então, se você acha que alguns moram longe, ele morava lá quase no fim de São Paulo. Mas vinha todo fim de semana aqui. Aí eu falei para ele, cara, que bom, você vai poder comprar uma casa aqui perto do Morumbi, perto da igreja, já que vocês estão envolvidos. Ele falou, não. Eu falei, por que não? Acho que Deus está me dando a mais, para eu poder repartir mais. E aquela família sozinha, sustentava 2 missionários na Europa. Aquilo me impactou, porque era a chance deles mudarem para cá. A igreja que eles gostavam. Mas a preocupação deles foi, não, eu estou tendo a mais para dar mais. Não quer dizer que você vai pegar o seu salário inteiro e dar, não é isso que eu estou falando. Estou falando generosidade tem a ver com dar porque amo, não baseado em quantidade, mas baseado especialmente no amor que Deus tem por mim. Mas vem, meus queridos, o último princípio. A gente edifica para acolher, quando a gente vê além dos olhos, quando a gente dá generosamente. Mas eu creio que o princípio mais importante, que está aqui sobre dar, está no fim do capítulo 9, quando Paulo diz, e eles, aqueles que vão receber a oferta, orarão por vocês, com profundo afeto. Aí preste atenção.
por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem palavras podem expressar. A graça que ele está falando aqui é sobre Jesus. Quando você lê o começo do capítulo 8, o capítulo 8 diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Quando a graça entrou na vida daqueles macedônios que estavam sendo perseguidos, perdendo os bens, passando fome, eles não falaram assim: bom, quando a perseguição passar, ou quando eu tiver o dinheiro, quando eu puder comprar mais um pouco, investir na bolsa aqui do Corinto, da Macedônia, e eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou dar. Não. Eles não esperaram. Mas o que é que eles fizeram? Porque eles haviam entendido que Deus havia invadido a vida deles, que Deus tinha transformado a vida deles. Eles foram livres, eles ficaram livres do dinheiro. Por quê? Porque quando Deus entra, Deus transforma. E quando ele fala no fim do capítulo 9, o dom indescritível, talvez na tradução mais antiga você deve ter lido, o dom inefável. Uma coisa inefável no Novo Testamento. Desculpa, muito rápido. A palavra inefável no Novo Testamento significa aquilo que eu não posso descrever, aquilo que eu não tenho palavras. Mas o que aconteceu, o que estava na cabeça deles, nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, nós estávamos indo para o inferno, vivendo com culpa, mas chega o dia que eu entendi que Jesus morreu por mim na cruz, que tudo precisava ser feito, eu não tinha como fazer, Jesus fez tudo na cruz, eu criei nele, por isso minha vida pertence a ele, é por isso que eu dou. Eu não dou por causa de um alvo de 100 milhões de reais para a gente construir um prédio. Eu não dou porque temos que pagar luz, temos que pagar imposto. Tudo isso faz parte, meu querido. Mas quando você dá, quando a sacolinha azul passa, ou quando você preencheu o compromisso de finanças, a razão maior de dar, é porque Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Essa é a razão. E você não vai ter controle do que vem depois, mas o fato é, se Deus me ama como amor, ao ponto de Jesus morrer por mim, a razão maior que eu tenho para contribuir, para pôr a mão no bolso, é porque eu fui alcançado por esta graça. Independente do que está na minha vida, meu Senhor. Então, para mim isso é o maior ponto. O maior ponto não é 6 milhões de reais e naturalmente nós vamos atrás disso e Deus vai nos dar, eu tenho certeza. Vale a pena ver crianças na semana inteira naquela quadra, com a oportunidade de conhecer Jesus. Vale a pena os seus filhos estarem em lugares muito bons aqui em cima. Mas muito mais do que isso, é saber que quando você dá, quando eu dou, nós estamos sendo semelhantes a Jesus. Domingo passado, quando eu falei sobre acolhimento, eu falei a razão da gente acolher é porque Jesus acolhia. Jesus acolheu Zaqueu, Jesus acolheu a mulher adúltera, ele acolheu Nicodemos, o Harvard da época. Se a gente quer ser como Jesus, a gente vai ser a igreja acolhedora. Mas Jesus também se deu, no capítulo 8 ainda, Paulo diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza de vocês, se tornassem ricos. Jesus no céu, ao lado de Deus, parte da Trindade, num ambiente seguro, livre, sem a presença do pecado, Ele falou, o Lisânias é tão pecador, que eu preciso descer, e morrer por Ele na cruz. E sendo Deus quem era, Jesus como Deus, Ele não perguntou uma ou duas vezes, será que vale a pena? Ele se deu. Então Jesus é um modelo de generosidade. E se eu fui chamado, você foi chamada a imitar Jesus. Generosidade deve fazer parte da minha vida e da sua vida, porque eu e você, amamos Jesus. Então quando a sacolinha passa na minha frente, eu não tenho que pensar o quanto vai faltar. Deus vai dar. Mas eu não vou dar por obrigação. Eu vou dar porque quando eu dou, você está imitando Jesus. E assim como no domingo passado nós falamos que quando Jesus tocou em Zaqueu, Zaqueu foi transformado, ele é um sinal. Um dos sinais que minha vida está na mão de Deus é quando eu pego minhas finanças e falo, está aqui, Senhor.
o quanto eu vou dar entre eu e o Senhor. Mas eu quero dar porque o Senhor me ama. Eu quero dar porque eu quero te imitar. Eu queria terminar fazendo 2 apelos. Talvez depois de uma mensagem como esta, que sabe a nossa primeira necessidade não seja nem ainda preencher o cartão de compromisso com a campanha, mas é poder dizer: Deus, põe a minha vida financeira em ordem. Me ajuda a priorizar no meu orçamento aquilo que é teu. Me ajuda, se eu estou sendo desempregado, me dá um trabalho primeiro, mas quando eu tiver, me ajude a organizar meu dinheiro de modo que no meu orçamento eu possa dizer: Jesus faz parte disso. Talvez, meus queridos, nossa maior necessidade hoje seja essa. E o meu orçamento, o seu orçamento refletir. O quanto você vai dar é entre você e Deus. Nunca vamos dizer aqui do púlpito o quanto você vai dar. Nenhum dos pastores da igreja sabe quem dá e quanto dá. É entre você e Deus. Então hoje a minha oração com você é: Deus, põe minha vida financeira em ordem. Mas tem um segundo pedido. Como você ouviu, nós estamos edificando para acolher. E como é que vamos caminhar com esse projeto? É através da gente. Vários de vocês se comprometeram com a primeira fase. Na segunda fase, entre você e Deus, você vai aumentar a contribuição. Ou quem não estava participando, resolveu participar. Mas é entre você e Deus. 6 milhões é um número. Mas eu tenho certeza, baseado no que nós vemos, que o que você escrever, Deus vai lhe capacitar. É entre você e Deus. E você ser parte desse projeto que edifica para acolher pessoas. Eu queria então pedir uma coisa. Como o texto diz, é algo entre a gente e Deus. E eu queria convidar você a falar com Deus agora, mas de joelhos. Você pode ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não pode, não tem problema, pode ficar sentado, pode ficar em pé. Mas nós vamos nos ajoelhar. E agora de joelhos, queria que você refletisse em as duas perguntas que eu fiz. Como está a minha vida financeira? Como é que eu vou organizá-la para priorizar Deus, para ser generoso? Suponho que aqui alguns são generosos, mas nem tem o que dar. Não vai embora com culpa, mas vai embora grato, que a graça que entrou na sua vida. E Deus quer mais do que você mesmo, pôr sua vida financeira em ordem. Peça ajuda, converse com alguém que pode lhe ajudar, mas a razão é ser livre. Livre para ser generoso. Se essa é a sua situação, fale com Deus agora sobre isso. E agora vem o segundo desafio entre você e Deus. Você pedir para Deus lhe dar um coração generoso, que dá além do normal, mas por causa de Jesus. O que deve motivar é a graça que me alcançou. Então, talvez você queira perguntar para Deus hoje: quanto eu vou dar, Senhor? O que o Senhor tem a ver comigo nisto? De modo que eu reflita Jesus, de modo que eu dê como Jesus, porque Jesus se deu. Eu dei porque Ele me amou. É entre você e Deus. Se você tiver a coragem de falar: Deus, quanto? Deus pode lhe falar agora, Deus pode lhe falar durante a semana. Mas como os macedônios fizeram, entregue-se primeiro a Deus. Aqui está a minha vida. Eu quero não somente que o Senhor cuide dos 10% que eu dou, menos ou mais, mas o Senhor cuide dos 90% também, porque Ele é teu. Tome esse tempo
para falar com Deus sobre isso. Senhor Deus, obrigado porque a gente entende ou entendeu que generosidade não tem a ver com a quantia que eu dou, mas com o coração com o qual eu dou. Coração por causa de Jesus que morreu por mim, morreu por nós. A graça que nos alcançou. Então nós queremos imitá-lo, porque o Senhor nos diz para sermos teus imitadores. Dá-nos esse privilégio. Pedimos isso como os macedônios pediram. Nos dá esse privilégio de dar por causa de Jesus. Se isso vai resultar num prédio terminado, esse prédio aqui terminado, prédio ministerial terminado, isso vai terminar com mais crianças assistidas aqui fora do Brasil, Senhor, isso é com o Senhor, não é comigo. Mas comigo conosco dá, porque Jesus dava. É isso que te pedimos, que seja uma experiência nossa, uma igreja que acolhe gente, também edifica para acolher. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.